Meu povo, e quem tá aqui para bater um papo comigo sobre equilíbrio e autocuidado é a atriz, apresentadora e criadora de conteúdo, essa mulher maravilhosa, Dora Figueiredo, que tem um canal fantástico sobre saúde mental, empoderamento feminino, autoaceitação e uma das inspirações para todas nós, né? Dora, querida, muito bem-vinda, maravilhosa! Amiga, que saudade! Tô muito feliz de estar aqui com você, Nestlé. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Eu tô muito pronta para a gente conversar sobre saúde mental, porque para chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que estar bem. Então, assim, bora conversar sobre isso, que é essencial para a gente conseguir seguir a nossa vida e ser feliz, né? Um pouquinho a gente precisa. Com certeza, amiga, e você sabe que esse é um assunto que eu adoro, que é muito caro pra mim, né? E você, no seu perfil, fala muito abertamente sobre saúde mental, o que é demais. Inclusive, você conta aí das crises de choro que você teve no período das provas do ensino médio. Como é que foi isso? Conta pra galera que tá justamente nessa fase e tá aqui assistindo a gente. Gente, eu vou falar para vocês que eu, desde muito nova, tinha transtorno de ansiedade generalizada, não diagnosticada, né, como eu era muito nova, e a gente não falava muito sobre saúde mental naquela época, né? E aí, o que que acontecia? Toda vez que rolava uma prova, eu começava a ficar muito nervosa, passava mal, tinha crise de choro, se eu não sabia a primeira questão, eu não conseguia pular para a próxima, então eu ficava muito nervosa. E quando foi chegando a época de vestibular, eu vi que, assim, ou eu tratava, né, da minha saúde mental, a gente nem falava em saúde mental ainda naquela época, eu tô me sentindo muito velha falando isso, mas é verdade, mudou muita coisa de uns anos para cá, e eu tô muito feliz que tenha mudado. Então, eu fui buscar ajuda de psicólogas, de psiquiatras, e com a ajuda de muitas pessoas, eu fui melhorando, fui fazendo também. Gente, eu só consegui passar na universidade, juro, por causa de meditação, porque eu comecei a realmente buscar coisas para ter saúde mental, porque senão não adianta, porque na hora você vai ficar tão nervoso, tão nervosa, que a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? E aí fica difícil. Ai, é muito importante que você soube esse momento de procurar ajuda, né? Mas mesmo para quem está aí saudável, a sociedade cobra demais que a gente obedeça a alguns tipos de estereótipo, né? Quando foi que você percebeu isso? Você já teve consciência disso cedo? Olha, não foi muito cedo. Eu acho que hoje em dia é muito melhor porque a gente tem a internet e a gente consegue entender os aspectos que às vezes a gente só ia conseguir entender com muito tempo, né, de vida. E aí a gente o quê? Acaba ficando perdido, sabe? Mas agora a gente tem acesso a muito mais informação e a pessoas também como a gente que fala sobre isso na internet. Então eu sinto que eu demorei um pouco para entender que eu precisava de um equilíbrio na minha vida como um todo para conseguir os meus objetivos. E foi, acho que assim, com os 18 anos que eu comecei a entender isso, quando eu vi que eu só ia passar no vestibular se eu tivesse um sono direitinho, uma alimentação direitinho, né? Uma coisa ali, todo um aparato de uma vida um pouquinho mais equilibrada. Eu sei que não é fácil, né? É muita coisa para cuidar, né? É relações pessoais, é família, é o mercado de trabalho, né? Voluntários, várias coisas que a gente tem que fazer quando a gente é jovem e depois também. Então, assim, não é fácil, mas foi aí que eu comecei a perceber que para eu entrar numa universidade, para eu seguir conquistando os meus sonhos, eu ia ter que cuidar da minha saúde mental. E isso passou a ser uma prioridade para mim e é até hoje, assim. Para mim é a primeira coisa, primeiro lugar de tudo é a saúde mental, que é a base para tudo, para a sua saúde física, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para tanta coisa, sabe? E aí, mulher, aí você foi para o mercado de trabalho, né? Me conta, conta aqui pra gente, como essas questões todas afetaram a sua vida profissional. Ai, gente, eu sou meio fofoqueira da minha vida, né? Então, se vocês deixarem, eu vou ficar aqui para sempre falando de tudo. Mas assim, vamos lá. Eu comecei a trabalhar mesmo, na faculdade, quando eu entrei na faculdade. Eu tive um privilégio muito grande, né, de não precisar trabalhar antes dos 18 anos, o que eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, que as pessoas têm que, né, ajudar em casa e resolver muitas coisas. Fui muito privilegiada, então venho aqui do meu alto privilégio
dar dicas, mas de um jeito assim que vocês saibam que eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso. E eu comecei a trabalhar na faculdade. Na faculdade eu era monitora. Então eu comecei ali aos poucos, né, fazendo aquele trabalho e chegou uma hora que eu estava tão apaixonada pelo que eu estava fazendo que eu saía, chegava às 7 da manhã na USP e voltava só meia-noite e meia para casa e eu era muito feliz, assim, era uma diversão porque eu fazia o que eu estava gostando. Não foi por muito tempo, porque depois de um certo período eu vi que não era aquilo que eu queria. E aí eu fui lá o quê? Resolvi começar a criar conteúdo na internet para resgatar um antigo sonho. Então, assim, essas pressões de viver uma vida muito certinha, onde você precisa ter aquele emprego que é o que a sua mãe, o que seu pai espera, que é o emprego que a gente vê na novela, o emprego que a gente vê, que todo mundo conhece, e não, às vezes, o emprego dos seus sonhos, né? Então, eu senti que essas pressões do mundo todo fizeram com que eu fosse para um caminho que talvez não fosse o meu favorito e fizesse eu fazer umas curvas aí no meio, mas tudo bem, porque hoje eu vejo que tudo que eu passei, tudo que eu, né, fui aprendendo foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje, sabe? A gente está aqui falando dos ganhos que vem quando nós aceitamos quem a gente é, né? Como é que você acha que essa autoaceitação pode ajudar a nossa carreira e as nossas escolhas profissionais, Dora? Bom, vamos lá, vou começar a fofoca da minha vida então. Eu demorei um tempo para entender que a minha paixão era a comunicação. Eu ficava muito na dúvida de, ai, não, eu quero fazer isso, mas, ai, não, não tem lugar de trabalho, não tem mercado de trabalho. Eu não buscava, né? Não pegava e falava assim, não, tá, eu gosto de comunicação, então eu vou fazer jornalismo e vou em busca dos meus sonhos e vou em busca do que eu quero fazer. Não, eu falava assim, eu gosto muito de me comunicar, mas isso não dá dinheiro, mas isso não é tão fácil, mas... E aí sempre tinha um mais, né? Uma coisa de, não, tá, talvez não seja tão fácil, então eu não vou tentar, sabe? Então, aí eu fui por uns lugares que foram opostos ao que eu queria. Então, você se aceitar e você se conhecer é muito importante para você conseguir ser feliz e ter saúde mental, mesmo trabalhando, mesmo estudando, que eu sei que não é fácil, mas de vocês estão aí trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Então, assim, gente, para você saber se você está feliz com o que você está fazendo e se você está feliz com o que você está sonhando, você precisa se conhecer, porque às vezes a gente deixa a pressão do mundo exterior, então a família, os amigos, o que está na moda, o que está, né, na TV, o que está, sei lá onde, que a gente esquece dos nossos verdadeiros dons, aptidões e coisas que a gente realmente gosta de fazer, sabe? Então, hoje em dia, eu resgatei um sonho que era atuar e apresentar, que era um sonho que eu tinha desde os 5 anos de idade. Então, amiga, eu tinha programas de podcast em fita cassete, me respeita. Olha. Entrevistava todo mundo, sabe? Eu amo isso. Só que eu demorei um tempo para engatar, porque eu achava que eu precisava ser médica, engenheira ou advogada. Se não fosse uma dessas três coisas, pronto, não era bom o suficiente. E agora eu vejo que eu posso ser o que eu quiser, né, procurar a área que eu quiser, mais difícil ou mais fácil, o que importa é que você realmente goste daquilo. E assim, não precisa ser exatamente todo do jeito que a gente gosta, porque sempre vai ter um ladinho que a gente não gosta. Eu sempre falo, gente, às vezes eu não gosto tanto de postar uns stories, às vezes eu tenho uma dificuldade de decorar uns textos, uma coisa, às vezes eu tenho dificuldade do ponto, né? Que a Xô tá aí, ó, negócio do ponto que você falar ao mesmo tempo, é um negócio É difícil, verdade, Elias está me falando né? do tempo aqui já, amiga, porque o nosso tempo está acabando. Mas eu queria muito que você deixasse Fala, uma amiga. dica rapidinho para todo mundo que está aí assistindo e buscando a primeira oportunidade profissional. Olha, quero que vocês saibam que não é fácil, não é, nunca vai ser fácil, mas que a gente, se a gente pensar em primeiro lugar na nossa saúde mental, se a gente pensar em primeiro lugar nos nossos sonhos, assim fica muito mais fácil da gente ser feliz.
Porque a gente tem, né, toda essa visão romantizada de que todo mundo tem muita expectativa sobre você quando você é muito jovem, né? Mas a verdade é que a única pessoa que você vai ficar com o resto da vida acompanhando ali é você. Então, procure descobrir o que você ama, procure descobrir o que te faz bem, né? O que você consegue fazer, o que não faz mal para você, entenda, né? Priorize a sua saúde mental, porque quando você tá com uma saúde mental equilibrada, você faz o que você gosta, você chega mais longe, você vai para as entrevistas menos nervosa, você vai para a entrevista ou para a prova, ou para uma dinâmica em grupo mais aberta, mais presente. Então, quanto mais você se conhecer, melhor você vai em tudo que você for fazer na sua vida, tá? Absolutamente tudo. Então, se cuida. Um grande beijo. Ai, amiga, Maravilhosa! Amei! Muito obrigada por estar aqui com a gente. Quando aparecer no ABC é nós, hein? Já sabe. Ai, amiga, muito obrigada. E eu tô querendo Dolce Gusto já. Ai, meu Deus, vem pegar o meu vem agora. cá tomar, mulher. Vem cá tomar um pino. Ah, eu também tenho aqui. Pula o aqui. meu, tá pensando o quê? Obrigada, querida. Beijo, obrigada. Obrigada, Dora. Antes da gente seguir, eu vou anunciar, gente, o que eu tenho aqui na minha mão. Vou anunciar o nome dos ganhadores do nosso primeiro quiz oferecido por Dolce Gusto. Lembrando que esses ganhadores vão receber um voucher de R$200 para usar no Empório Nestlé. Atenção! O resultado do quiz, os ganhadores são... As ganhadoras são... Neiva Araújo Souza. Fala o final do telefone, produção. Sara Forlane de Campos e Heloísa Aguiar Ribeiro. Parabéns, mulherada. Vou repetir, ó. Neiva Araújo Souza, Sara Forlane de Campos e Heloísa Aguiar Ribeiro. Parabéns, minha gente, parabéns. E vocês que ainda não estão aqui nessa lista, calma que você ainda pode ganhar um computador, um notebook Dell, meu amor. E vocês estão aí curtindo o nosso encontro? Vocês estão gostando, minha gente? Então compartilha, conta pra gente aí no chat se vocês estão curtindo. Vai lá na tua rede social e é hashtag Nestlé Conecta. Nessa fase, né, de Enem, vestibular, primeiro emprego, é tudo muito estressante, né não? A gente se cobra, a gente é cobrado, a gente se compara. Fala sério, minha gente, não é fácil não, né? A Dora falou aqui com a gente e mostrou que às vezes é preciso procurar ajuda de profissionais da saúde. Então, o que a gente fez? A gente trouxe aqui o psiquiatra Luiz Zoldan, que vai explicar como lidar com as nossas emoções nessa fase da vida. Boa noite, Luiz Zoldan! Boa noite, Chan. Tudo bem? Tudo jóia, doutor. E você? Tudo ótimo. Que bom. Como a gente viu aqui, doutora, a gente estava falando sobre como a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima pode afetar o desempenho de um candidato num processo seletivo. Como é que se lida com essas questões? Olha, realmente, todos esses aspectos, eles afetam bastante a seleção de um candidato. E eles podem deixar a pessoa tão insegura a ponto de não conseguir expressar exatamente quem ela é. A Dora falou muito sobre isso, né? Adorei tudo que a Dora trouxe aí, a experiência pessoal dela, porque ela trouxe com muito brilho aí exatamente algumas preocupações que a gente tem nesse cenário, né? Realmente, os transtornos ansiosos, os problemas de ansiedade, de depressão, eles são muito mais comuns nos adultos jovens, né, em quem está chegando para o mercado de trabalho, nos primeiros 3 anos de trabalho, ou nos primeiros anos de faculdade. Então, realmente é um momento de muita atenção. E a gente precisa estar sempre olhando para como a gente se explora, como a gente se conhece, o que a gente realmente gosta, aquilo que a gente realmente quer. É o que alguns pesquisadores chamam de ter o que a gente chama de metas autoconcordantes, né? O que é isso? É objetivar exatamente aquilo que faz sentido para a gente, que tem propósito, que tem aí um desejo, né? Então, é muito importante, primeiro ponto, que a gente se conheça para conseguir, de fato, se desenvolver melhor nesse ambiente todo.
Verdade, doutora, às vezes a gente não sabe nem como nomear o que a gente está sentindo, né? Como falou a Dora. Quando que é a hora de procurar a ajuda de um profissional da saúde? Essa é uma pergunta interessantíssima, Chan, porque, primeiro ponto, né? Se a gente não se conhece, a gente não consegue nomear aquilo que a gente está sentindo. E a gente precisa aprender a distinguir aquilo que é normal, aquilo que é habitual, daquilo que pode não ser normal ou pode não ser habitual, porque está paralisando a gente. Ou seja, ter ansiedade quando eu tenho uma entrevista no dia seguinte é normal. Agora, se aquela ansiedade está me deixando com tanto medo, a ponto de eu pensar em cancelar a entrevista, de eu pensar em não ir, aquilo vai me isolando, me afastando, ou eu fico tão nervoso que eu não consigo descansar, não consigo fazer as outras coisas que eu tinha que fazer habitualmente por conta daquele medo, por conta daquele receio, opa, podemos estar frente a um problema. Aliás, não é só a ansiedade que é um problema para os jovens hoje, né? Conto para vocês que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e a pandemia não melhorou esse cenário, né? Existem algumas pesquisas que mostram até 12, 15% da população com transtornos ansiosos, ou seja, com essa ansiedade tão grande que nos paralisa. E quando a gente começa a identificar que esses sentimentos, essas sensações, que variam desde essa ansiedade, esse nervosismo, irritabilidade, ou mesmo uma tristeza que não passa nunca e que me deixa sem prazer nas coisas que eu estou fazendo, aí a gente está frente a um problema, a gente precisa de ajuda. Geralmente uma ajuda especializada, né? Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, ou algumas organizações, algumas ONGs que podem ajudar. Existe uma ONG, né, que é associada à Unicef, chamada Pode Falar, que você entra aí no site podefalar.org e você já vai ter acesso a um canal para conversar com alguém que vai poder te ajudar e te direcionar. É tipo o CVV, Centro de Valorização da Vida, só que só para jovens. É muito interessante essa iniciativa. Nossa, que incrível! Muito legal, pessoal. O pessoal pode pôr aí no chat depois, aí quem anotou, para todo mundo poder copiar. E agora a gente quer dica, doutor. Quais dicas práticas você pode deixar aqui para a gente poder lidar, né, com essas pressões do dia a dia? Chan, cuidar da saúde, integralmente. Tem uma ferramenta que eu chamo de gestão das energias. Às vezes a gente acha que é importante a gente gerenciar o tempo, porque o tempo é super importante, e aí a gente vai se perdendo nas nossas coisas, porque o tempo, ele é escasso e ele é finito. O dia nunca vai ter mais do que 24 horas. Então eu preciso aprender a priorizar aquilo que é importante para aquilo que é mais importante, que é a minha saúde. E aí eu posso falar da minha saúde física, ou seja, preciso cuidar de uma alimentação saudável, uma alimentação que priorize alimentos naturais, uma alimentação com bastante vegetais, frutas, verduras, legumes. Eu preciso cuidar da minha atividade física, ou seja, eu preciso de pelo menos 30 minutos ao dia de exercício físico, né? 3 horas na semana. Já é o suficiente para me deixar metabolicamente bem, né? Preciso cuidar do meu sono, a gente precisa dormir pelo menos aí 7 horas por noite. Não adianta querer restringir isso, porque isso vai te dar prejuízo depois, né? Pode te dar problemas de saúde, pode te dar problemas de memória, problemas de atenção a longo prazo, né? Então é importante cuidar do sono. Mas além da energia física, eu tenho outras 4 energias para cuidar. A energia mental, que é a da concentração. A energia emocional, que está relacionada ao quão otimista eu sou. E otimismo não é simplesmente olhar para as coisas achando que elas vão dar certo, mas fazer as coisas com a intenção de que elas deem certo. Isso é cuidar da energia emocional. A minha energia social, que é me relacionar. Os relacionamentos são a coisa mais importante que a gente tem. De acordo com a maioria das pesquisas que mostram, né, que as pessoas mais longevas e felizes são aquelas que têm melhores relacionamentos. E eu preciso cuidar da minha energia espiritual, seja através de uma religião, de uma espiritualidade, ou cultivando os nossos valores. E, aliás, falando um pouquinho mais sobre a energia mental, da concentração, do foco, né, a Dora trouxe uma ótima experiência sobre meditação. Meditação pode ajudar bastante.
E meditação não é deixar a cabeça vazia, mas é a gente conseguir olhar para os nossos pensamentos de uma forma diferente e aproveitar mais, estar mais no presente, gostar de estar no presente. O segredo para o sucesso não é atingir uma realização. Não é depois de uma realização que a gente vai ser feliz. A gente precisa estar feliz, porque estando feliz no presente é que eu tenho mais chances de sucesso. Doutor Luiz Oldan, minha gente, que aula! Que aula, uma honra, doutor. Muito obrigada pelas informações, viu? Eu que agradeço, Chan. Olha, muito vocês anotaram? Vocês anotaram tudo aí? Estão gostando do nosso encontro? Então que tal compartilhar, gente? Vai lá nas redes sociais de vocês, coloca a hashtag Nestlé Conecta, faz lá os seus stories, faz lá os seus posts. E também, agora... Peraí, deixa eu voltar pra cá, então. Deixa eu voltar pra cá. Eu quero ver que a galera tá comentando aí no chat também. Vocês estão comentando aí no chat? Estão trocando umas ideias? Tenho certeza que tem gente muito interessante aí no chat também pra vocês conversarem, né? Network, gente. Network é isso também. Não sai daí, porque aqui no Nestlé Conecta a gente aprende e de quebra no final ainda tem um show exclusivo do Emicida. Então fiquem por aí e roda a vinheta pra mim. Como manda o Kit Kat Have a Break, galera? Todo mundo precisa de momentos de descontração, de prazer, rir, viajar e fazer aquilo que gosta, né? Vamos dar a nossa pausa? É hora do nosso break. Agora é o quiz sobre equilíbrio e autocuidado, patrocinado por Kit Kat. O Nestlé Conecta tem muito aprendizado, mas também tem diversão, né? Lembrando que o teste vai aparecer num pop-up aqui na plataforma e assim que vocês responderem, a janela é fechada. Então vamos lá, tem que ser rápido, tem que ser bom. Relógio correndo, vocês têm 30 segundos para responder as questões. Valendo! Olha lá, olha o tempo correndo. Olha o tempo correndo. E aí, tá difícil? Tá fácil? Tô atrapalhando? Faz parte, gente. Tem que lidar com vários estímulos. Assim mesmo. Enquanto vocês respondem aqui, vou pegar o Kit Kat. Pera aí. Vou pegar meu Kit Kat. Vou ficar aqui do lado, ó. Vamos lá. 10 segundos. Ó a contagem. 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Os 3 primeiros que acertaram... Vou falar aqui, os 3 primeiros que acertaram todas as questões levam um voucher no valor de R$200 da Nestlé. E daqui a pouquinho eu vou divulgar aí os nomes dos nossos ganhadores. Mas, se você não foi o mais rápido e acertou todas as questões, fica tranquilo, porque o prêmio tá aí no páreo, né? E vai concorrer a um notebook da Dell. Bom, tô aqui com a minha barrinha de Kit Kat. Vou fazer o meu ritual. Olha lá. Ih, não deu certo, peraí, passou aqui, gente. Eu nesse ritual aqui é complicado. Ah, agora deu. Vamos lá, deixa eu virar. Pronto, vou virar aqui pra mim, pra ficar mais fácil. Vamos quebrar. Já veio, gente. Agora ele veio. Uau, vocês estão preparados pra esse momento? Ó. Agora vai ter que comer, né, gente? Desculpa. Falando que é bom ser apresentador de Nestlé, gente. Tô falando que é bom. E como é bom dar um break, né? É mais que bom, é necessário, né? Quem não ama maratonar aquela série? Tem gamer aí assistindo a gente, não tem? Então, vocês estão aí, né? Vocês esquecem a hora, aí na hora, né, de assumir o controle, estão lá jogando, esquece do momento, né? E o break é isso também, é aquele momento durante o dia que você para só pra respirar assim, saborear um chocolate, saborear o teu Kit Kat. E o que dizer, gente, daquela playlist que só você tem, né? Por falar em playlist, vocês estão sabendo que esse ano vai rolar o Rock in Rio? Gente, é em setembro. E adivinha quem que vai estar lá patrocinando? Kit Kat, é claro, né? Não tem break melhor do que música ao vivo. Então,
É dançar como se não houvesse amanhã, ficar feliz da vida. Eu mesmo adoro dançar. O meu break favorito é sair pra dançar, curtir com os amigos, assistir uma série boa, brincar com os meus filhos. Tem muito break bom, né? E o importante é dar um break no nosso cotidiano pra poder recarregar a energia e voltar com um pique total. Por isso, vou pra cá. Por isso, KitKat está trazendo pra gente uma aula de meditação. Ou como se diz, né, hoje em dia, uma prática de mindfulness. Muita gente acha que é só um momento de relax, mas, gente, mindfulness não é assim, tá? A prática, ela fala de atenção plena. Ela diz que você tem que estar presente e atento no momento e no que você está fazendo aqui e agora. Com vocês, a especialista Thaís Requito. Roda a vinheta aí. Thaís, você já tá aí, Thaís? Cadê a Thaís, gente? Eu tô por aqui, Xan. Oba! Thaís, cadê ela? Ah, tá aqui! Ai, maravilhosa! Thaís, que bom ter você aqui. Que bom estar aqui com vocês também. Muito aí, eu com a boca cheia de KitKat falando com a moça. Thaís, conta pra gente, o que você vai trazer aqui pra gente? Xan, vou contar um pouco sobre a minha história e como é que eu cheguei até aqui, me tornei especialista em mindfulness, meditação, atenção plena, como você falou, e deixar algumas dicas para que todo mundo que está acompanhando aqui a gente possa treinar, desenvolver essas habilidades também. Então, vou começar contando um pouco sobre como é que eu cheguei até aqui, né? Porque ser professora de meditação não é a minha formação primeira. Eu me formei em publicidade muitos anos atrás e comecei o meu trabalho. Eu estou adorando aqui ouvir várias histórias da Dora. O Marcelo começou o nosso encontro aqui hoje falando sobre a experiência dele, como é que ele começou a carreira lá atrás, nas gôndolas do supermercado, carregando caixa. E eu também comecei bem antes de começar a faculdade, quando eu estava lá no final da adolescência, comecei a trabalhar com um evento, que era aquilo que não exigia muita experiência. Muita gente falou aqui já hoje também sobre como se pede experiência, e nem sempre a gente tem, mas se a gente tem a atitude certa, a gente pode ter uma chance. E aí eu distribuía panfleto, fazia um pouco de tudo, até que eu fui contratada para trabalhar numa agência de evento, para organizar os eventos, e depois, mais tarde, tive uma oportunidade de trabalhar numa multinacional, foi a grande virada para mim na minha carreira. Eu já trabalhava, como eu disse, desde mais cedo para pagar a faculdade, isso era algo que eu tinha um sonho de realizar. E aí, nessa entrevista de emprego, antes de começar a trabalhar nessa multinacional, acho que eu tive muita sorte, porque o gestor foi lá e me perguntou: ok, você já falou tudo sobre a sua experiência até aqui, mas eu não quero saber nada sobre a sua experiência, eu quero saber quem você é. Me conta de onde você veio, me conta da sua vida, eu quero saber quem você é, além da sua experiência corporativa, do seu currículo, da sua formação. E aquilo foi algo que realmente me deu muitas oportunidades, porque ainda bem, ele gostou daquilo que eu contei naquela entrevista, e eu trabalhei por 8 anos nessa empresa multinacional gigantesca de tecnologia. Eu era muito apaixonada pelo meu trabalho e me dedicava pra caramba, assim como outras pessoas falaram aqui, a Dora falou agora há pouco da experiência dela também, eu mergulhei de cabeça naquele emprego que era a grande oportunidade da minha vida, pelo menos era assim que eu enxergava na época. Só que eu não tive a sorte de participar de um evento como esse lá no começo da minha carreira e não sabia equilibrar muito bem a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Então, eu trabalhava demais, fazia tudo com muita intensidade, mas esquecia de cuidar de mim mesma, né? A gente já ouviu várias pessoas falando aqui também sobre a importância do autoconhecimento, da autoconsciência, de a gente entender melhor como a gente funciona. E quando a gente fala sobre mindfulness, tem exatamente a ver com isso, ou atenção plena, né? Para a gente falar de um jeito mais acessível, fácil aqui, para a gente falar todo mundo a mesma língua. Inclusive, quando eu cheguei lá na minha carreira, né, eu estava mais ou menos uns 8 anos trabalhando nessa empresa que eu contei para vocês, e eu ganhei um super prêmio, uma viagem para o Havaí, com tudo pago, era uma coisa assim maravilhosa, que eu jamais poderia imaginar um dia lá na minha adolescência que isso ia acontecer. Mas naquele mesmo mês, eu fui afastada do trabalho porque eu fui diagnosticada com um burnout. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa palavra por aí, né, revistas, jornais, hoje em dia se fala muito, ou talvez vocês conheçam pessoas que tenham vivido isso. O burnout, hoje em dia, é classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional, ou seja, proveniente do nosso trabalho.
E aí, né, como eu falei, eu não tive a sorte de participar de um evento como esse lá no começo da minha carreira, falando sobre a importância de autocuidado, equilíbrio, todas essas coisas que a gente está conversando aqui. Acabei chegando nesse burnout. Depois disso, fui descobrir novas formas de me reequilibrar e recuperar a saúde mental, física, emocional, para continuar trabalhando. Eu me apaixonei por essa técnica, que então fala sobre atenção plena, né? O que isso significa? Lembra quando a gente falou agora há pouco sobre soft skills e hard skills, né? Então, tem algumas habilidades que a gente aprende na faculdade, na escola. As habilidades mais técnicas, eu sei mexer num programa, eu entendo sobre uma disciplina melhor que a outra. Só que tem outras habilidades que são as comportamentais, que são aquelas que ajudam a gente a tomar decisões conscientes. Então, como eu me relaciono com as outras pessoas, como eu gerencio as minhas próprias emoções, como eu tomo decisões quando eu estou diante de situações difíceis. Essas são as soft skills, ou as habilidades comportamentais. Essas não necessariamente a gente aprendeu desde que a gente era pequenininho lá na escola, mas a boa notícia é que são como músculos que a gente pode desenvolver, como se a gente fosse para a academia. Só que a gente faz exercícios que ajudam a gente a desenvolver, então, essa capacidade de maior consciência, de maior presença, que eu arrisco dizer que teria feito muita diferença na minha carreira lá atrás, se eu tivesse feito as coisas menos no automático e com mais consciência. Então, a ideia aqui é deixar algumas dicas para vocês praticarem essa técnica de atenção plena e de bagagem já levar habilidades de inteligência emocional que vem acompanhando. A primeira dica que eu quero deixar com vocês, se vocês não têm papel e caneta, já pega aí e começa a anotar. Primeira dica é nomear aquilo que acontece com você. Isso é o que a gente chama de autoconsciência, colocado de forma bem simples. Você pode nomear o que está acontecendo no seu corpo, o que você está sentindo, o que está se passando pela sua cabeça. Porque se você não tem consciência dessas coisas, é a mesma coisa que você comprar um super celular, um super computador, ganhar o computador aqui que vai ser sorteado hoje e não ler o manual de instrução e não saber como usar. A gente não vem com manual de instrução, mas quando a gente passa a trazer consciência para o que acontece com a gente consegue nomear aquilo que acontece e aí, como próximo passo, a gente escolhe o que fazer a seguir, ao invés de agir de forma totalmente impulsionada pela raiva ou por alguma ansiedade, por alguma emoção que a gente está sentindo. Outra coisa que a gente pode fazer como um exercício diário é praticar a apreciação. Lembram que o Marcelo falou mais cedo sobre olhar as coisas com otimismo? A gente também pode se treinar para fazer isso. Eu posso, por exemplo, lavar a louça reclamando que eu odeio lavar a louça, que coisa mais chata, eu não queria estar aqui fazendo isso. Ou eu posso fazer isso com presença, porque lavar a louça pode ser tão interessante quanto fazer uma outra coisa que eu goste mais. Porque se eu não sou capaz de desfrutar dessa atividade que eu estou fazendo, eu não sou capaz de desfrutar de nenhuma outra. Então, apreciar as coisas simples da nossa vida e trazer esse olhar de realmente enxergar as coisas boas que estão acontecendo e não só as coisas que estão faltando e as coisas que estão indo mal, é um exercício que a gente pratica diariamente, como se a gente estivesse lá levantando peso na academia e fortalecendo a nossa musculatura. Outra coisa que a gente pode fazer muito acessível para cultivar esse estado de atenção plena, de presença, é ouvir com atenção. Ouvir as outras pessoas quando a gente interage com elas, porque muitas vezes a gente já está lá pensando na próxima coisa que a gente vai dizer e nem está escutando o que a pessoa disse. E quando a gente fala de tirar uma pausa, por que não ouvir músicas, por exemplo, com atenção e fazer desse momento um momento para me nutrir? Outra coisa que a gente pode fazer, e aí a Chan estava lá com o Kit Kat dela, eu estou aqui com o meu, já vou fazer o meu ritual, só não vou colocar na boca agora porque é difícil falar e comer ao mesmo tempo, mas a gente pode comer com atenção. Atividades que a gente já faz no nosso dia a dia, é muito diferente comer um Kit Kat no piloto automático, comer 5 pacotes sem nem sentir o gosto do primeiro, ou comer um com atenção, de verdade, desfrutando, reconhecendo o sabor, a textura, o cheiro, tudo aquilo que aquela experiência tem para oferecer. E aí, por último, ultimíssimo, já vou passar a palavra de volta para a Chan, é a gente encontrar oportunidades de se nutrir. A gente tem que pensar na gente mesmo como se fosse um celular. Chega no fim do dia, acabou a bateria, a gente tem que recarregar. Então, a gente precisa ter uma listinha daquelas coisas muito legais que a gente gosta de fazer, que podem ser muito simples, conversar com um amigo, comer uma comida que a gente gosta, assistir um filme legal, ouvir uma música bacana, que isso ajuda a gente a se nutrir e chegar recarregado para a próxima entrevista, para o próximo dia de trabalho. Então, anotem essas dicas aí, são bem simples e dá para a gente começar a praticar bem fácil no dia a dia. E aí, quem sabe, vocês vão ter uma carreira de super sucesso,
sem precisar passar pelo que eu, a Dora, passamos, e aí depois ter que se reencontrar depois de viver um burnout, uma crise de ansiedade, depressão ou algo do tipo. Então, cuidem de vocês mesmos, conheçam a vocês mesmos muito bem e aproveitem esse evento incrível, cheio de gente maravilhosa, contando sobre as suas experiências. Xan. Ai, que delícia, Thaís. Muito obrigada pelas dicas. Anotei tudo aqui, vou fazer todos esses exercícios, viu? Muito bom, Xan. Obrigada mesmo. E agora, vocês sabem o que eu tenho aqui na minha mão, minha gente? Vocês sabem o que eu tenho aqui? Vamos ver quem foram os primeiros que acertaram o quiz sobre equilíbrio e autocuidado e que vão ganhar um voucher de R$200 oferecido por Kit Kat. Atenção, rufem os tambores. Os ganhadores são Matheus Rodrigues Cruz Martins, Bárbara Cristine Bonfim e Beatriz Jafelice. Ó, vou repetir, hein? Matheus Rodrigues Cruz Martins, parabéns, Matheus. Bárbara Cristine Bonfim, parabéns, Bárbara. E Beatriz Jafelice. Lembrando que se você acertou tudo, você ainda tá no par aí pra concorrer a um notebook Dell novinho. E galera, agora a gente vai conhecer mais uma jovem do projeto Geração que Faz Bem. É a Ana Luísa. Sabe o que ela fez? Gente, ela criou um mecanismo de saneamento de água que está melhorando a vida de muitas famílias do semiárido brasileiro. É maravilhosa ou não é? Por causa desse projeto, ela recebeu o prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU. Roda o vídeo aí, vamos ver essa mulher. O Aqualuz, ele começa do meu sonho de criança de ser cientista. E quando eu estava no ensino médio, eu estava lendo um livro, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Comecei a entender um pouco da realidade do sertão. Milhões de pessoas só no Brasil ainda vivem com a falta de acesso à água potável. E eu utilizei aquilo como uma forma de, poxa, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a achar tecnologias como SOLIS, uma garrafa PET que pode ser exposta ao sol e faz o tratamento microbiológico da água. Fui entendendo as limitações que tinham no SOLIS e a partir dessas limitações que eu desenvolvi a primeira versão do Aqualuz, como um produto que seria mais durável, mais eficiente. É um equipamento muito simples, só vai usar a luz do sol, a radiação ultravioleta que vai matar esses micro-organismos que estão na água. A população que é mais beneficiada pelo Aqualuz são famílias que vivem em situação de vulnerabilidade socioambiental nas zonas rurais do semiárido brasileiro. Antes de entrarmos no concurso da Nestlé, a gente estava em um momento de precisar de visibilidade, precisar de algumas mentorias estratégicas. Ter o projeto Aqualuz estampado na Neston é algo extremamente importante, porque não só é um selo de validação de uma grande multinacional, que é a Nestlé, mas também de dar credibilidade para a importância do trabalho que a gente faz. O Aqualuz, hoje, ele já faz parte de uma startup de impacto social, que é a STW. Já estamos beneficiando mais de 14 mil pessoas em 13 estados do Brasil. Muitas das vezes a gente vai encontrar pessoas que não vão acreditar, vamos encontrar diversas dificuldades, mas é muito importante que a gente possa trabalhar nessa diversidade e sempre seguir em frente. Nunca desistir daquele nosso objetivo, que pode se tornar algo maravilhoso.